Olá pessoal, vamos iniciar a nossa última semana do curso, a semana 4, onde vai falar um pouquinho sobre funções, tá? Então muita gente não entende por que, né, a motivação de usar funções. Basicamente, funções servem para a gente evitar redundância de código, para a gente evitar repetir o código várias vezes, tá? Então vamos supor lá que a gente tenha um menu lá com 10 opções e a gente usa esse menu por várias vezes no nosso código. Então, ao invés de a gente repetir essas 10 linhas de código várias vezes no código, a gente cria uma função e apenas tem que chamar essa função 10 vezes, tá? Basicamente é para isso, tá? Mas assim, vai fazer mais sentido quando a gente vê exemplos e definições. Então, pessoal, definição. Uma função é um conjunto de instruções que podem ser acessadas em qualquer parte de um programa, tá? Você pode colocar a função, pode usar a função, né, executar a função lá no começo do seu código, lá no meio, lá no final, pode chamar ela 5, 10, 15 vezes, tá bom? Para serem utilizadas, as funções devem ser devidamente definidas. Então você consegue usar a função se você definir ela, tá? E para definir uma função tem uma certa sintaxe. Por exemplo, para você definir uma função, você tem que usar a palavrinha def, tá? Então, assim que o Python vê essa palavrinha def, ele sabe que é uma função. Então, vamos supor que você quer fazer uma função que soma dois números. Então, você coloca o nome da função como chamando soma e passa dois números como parâmetros, tá? E depois tem dois pontos. E aqui você efetua a soma desses dois números, tá bom? E aí, quando eu falo que ela pode ser usada em qualquer parte do programa, vamos supor que você tem várias linhas de código, tá? Aqui não é um código mesmo, tá? Mas só para ilustrar. Eu posso usar essa função que depois que ela já foi devidamente definida, eu posso usar em qualquer parte do programa. Ou seja, eu posso chamar essa função aqui, soma 10, 20, né? Estou querendo somar dois números, o 10 e o 20. Eu posso chamar aqui, 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 aqui. Posso chamar duas vezes seguidas, tá bom? Então essa é a ideia. Depois que eu definir a função, tá? Eu posso chamar a função em qualquer parte do meu código. Pessoal, então algumas características, tá? Uma função é um bloco de código que só é executado quando é chamado. Isso é importante, pessoal. Vamos voltar ao exemplo lá para ficar mais fácil entender. Bom, aqui, ó, eu tenho uma função que foi definida. Se eu mandar rodar o meu código, não vai aparecer nada. Por quê? Porque a função só é executada quando a gente chama a função. Então, para a gente chamar a função, a gente tem que ir lá embaixo, ó, e colocar o nome da função e os parâmetros dela. Aqui está pedindo dois números. Então, eu vou colocar 10 e 20. Agora eu posso executar. Olha lá, resultado 30. Esse resultado vem da onde? Desse print aqui, ó. Está imprimindo a soma do num1, que recebe 10, com o num2, que recebe 20. 10 mais 20, 30. Parâmetros podem ser passados para uma função, tá? O que são parâmetros? São esses valores aqui, ó, entre os parênteses, entre o parênteses fechando e o parênteses abrindo. Então, esses são os parâmetros que podem ser passados para uma função, tá? Podem ser. Nem toda função vai ter parâmetro, tá bom? E uma função pode retornar dados como resultado. O que significa isso? Ó? Nesse caso aqui, pessoal, eu imprimi a resposta na própria função, tá? Mas eu poderia retornar essa resposta. E para retornar, a gente usa a palavrinha mágica return, tá? Então, nesse momento, ó, vamos lá. Essa minha função, ela retorna alguma coisa. Então, vou fazer uma outra variável chamada resultado, receber esse retorno. Então, o que a gente está fazendo aqui, pessoal? Ó? A gente está chamando a nossa função soma, que tem dois parâmetros. O num1 está recebendo 10 e o num2 está recebendo 20. E aqui eu estou usando a palavrinha return para retornar um dado. O que seria esse dado? A soma de 10 com 20. Então, vai me retornar 30. Isso daqui vai retornar 30. Então, o resultado
vai receber o valor 30. Se eu pedir para imprimir, vai aparecer para mim o valor 30, ok? Então, só exemplificando aí as definições e as características. E conforme eu falei lá no comecinho da videoaula, qual que é a motivação, qual que é o objetivo, tá? Então, evitar a repetição de código, basicamente. Mas vamos à definição aí formal. Funções são blocos de código que podem ser utilizados em qualquer parte dos códigos, quantas vezes for necessário. O código é escrito apenas uma vez, sendo repetida apenas a chamada da função. Que legal, professor. Vamos testar? Vamos testar. Então, vamos voltar nosso código aqui, ó, ao que estava antes, tá? Então, vou chamar a função. E aqui dentro da função já vai imprimir a soma dos dois números. Ah, pessoal, eu quero repetir essa chamada. Posso repetir mais quantas vezes? Quantas vezes você quiser, tá? Vou mudar os valores aqui, ó, pra gente testar se dá certo mesmo. Pronto. Será que funciona? Funciona, pessoal, lá. Fez 6 somas, tá? De 10 com 20, depois de 11 com 220, depois de 120 com 2033 e assim por diante. E é exatamente o que está escrito na motivação ali do slide, ó. O código é escrito apenas uma vez, ou seja, a função é definida apenas uma vez, sendo repetida apenas a chamada da função. Então, eu repeti a chamada da função 6 vezes. Tá bom? Tá. Então, já a gente adiantou bastante coisa, né? Inclusive a sintaxe, tá? Mas a sintaxe é essa daqui. Então, vou colocar a sintaxe lá no compilador e vou dar 3 exemplos para vocês. Ó, a sintaxe é essa. Sempre a palavrinha def antes. Aqui é o nome da função. Abre e fecha parênteses. Depois tem os 2 pontos. E aqui uma ou mais instruções. Então aqui, ó, nessa linha e na próxima, são as instruções, tá? É o bloco de código que faz parte da função. Tá? E a função, ela pode ter parâmetros aqui ou não. Tá? Eu posso definir função sem parâmetros ou com parâmetros. Vamos testar no primeiro exemplo uma função que não tenha parâmetros, tá? Então, vou colocar lá, def imprimir mensagem. E aqui eu vou colocar, olá mundo, hoje é segunda. Tá, se eu rodar assim, não vai acontecer nada. Por quê? A função está definida, mas eu não chamei ela. Para chamar ela, como que eu faço? Eu coloco o nome da minha função e os parâmetros. Como não tem parâmetro nenhum aqui, aqui eu não informo nada. Vamos testar. Ó, olá mundo, hoje é segunda, tá? Então essa aqui é uma função que não tem parâmetros e não tem retorno, tá? Não tem a palavrinha return. Se eu quiser fazer um outro exemplo, tá? Passando essa mensagem como parâmetro, eu também posso fazer. Como que eu faria isso? Ó? Eu colocaria aqui o parâmetro msg, tá? E aqui eu imprimiria essa variável chamada msg. Então, na hora que eu fosse chamar a minha função, eu teria que passar uma mensagem. Então, eu passo msg. Se eu rodar agora, vai dar erro. Por quê? Porque eu não defini essa variável ainda, o valor que eu tenho nela. Então, lá na linha 3, eu vou colocar variável msg recebe uma string. Olá, mundo, tenham um bom dia. Pronto. Então, a variável criada aqui, ela está recebendo uma string, ela passa a ser do tipo string. Eu chamei a minha função imprimir mensagem e passei esta variável para a minha função. Quando eu vou lá em cima, a função imprimir mensagem recebe um parâmetro e imprime esse parâmetro, tá? Vamos testar para ver se vai dar certo. Deu certinho, ó. Olá, mundo, tenham um bom dia. O próximo e último exemplo, a gente vai testar ter 2 parâmetros, tá? Então, por exemplo, def soma num1 e num2. A gente até testou esse exemplo, tá? Mas só para deixar formalizado aí
no slide adequado. Então aqui eu vou colocar um return. Então observe o seguinte, ó, a minha função ela tem 2 parâmetros e ela retorna uma resposta. Então na hora que eu for chamar ela, observe o seguinte, ó, eu tenho que ter alguma coisa para receber, tá, esse retorno, receber essa resposta. Então esta coisa que vai receber essa resposta é uma variável chamada resultado. Perfeito? Tá. Agora estou chamando a minha função, coloco o nome dela aqui, e eu tenho que passar 2 valores. Vou passar o valor 15 e o valor 18. Colocando para executar, não vai executar nada, tá? Por quê? Porque eu ainda não coloquei para imprimir o valor que está na variável resultado. Então, se eu colocar aqui resultado, nesse momento eu vou ter a resposta 33. Perfeito? Então, pessoal, sobre funções é isso, tá? É um conceito mais rápido, mas ainda assim bem importante. E nós temos aí 4 atividades sobre funções. Seriam nossas 4 atividades do curso, últimas atividades do curso. Ó. Então, essas 2 primeiras e essa terceira e essa quarta. Tá bom? Então, obrigado, bons estudos e até mais.